Essas casas são o ponto de partida onde o terror real começa. E o inexplicável acontece diante das câmeras. Seja por encontros inacreditáveis ou aparições intermináveis, a seguir você verá os momentos mais assustadores já gravados por câmeras. Um vizinho sempre ouvia barulhos estranhos vindos de um prédio abandonado. Um dia, ele resolveu investigar, mas o que viu ali jamais saiu da sua memória. Enquanto explorava o prédio, percebeu algo estranho num dos cantos. Uma sombra parada, imóvel. Ele sabia que aquilo não era normal. Poderia ser um espírito, ou algo ainda pior. Assustado, decidiu sair imediatamente antes que as coisas saíssem do controle. Desde então, ele nunca mais entrou em nenhum prédio abandonado. Espírito hostil. Certa noite, um grupo de garotos jogava futebol no pátio de um alojamento. De repente, algo aconteceu. Uma figura muito pequena apareceu atrás de um deles e se moveu rapidamente para o outro lado. Eles mal conseguiram ver, mas fugiram imediatamente. Tinham certeza. Era um fantasma. Por sorte, a entidade não os atacou. Mas quem garante que da próxima vez seria tão inofensiva? Garota atacada por força invisível. O que você faria numa situação como essa? Uma câmera de segurança gravava uma mulher se movimentando dentro de casa. Tudo parecia normal, até que, de repente, o cabelo dela levantou sozinho. Era como se algo invisível estivesse ali. Antes que pudesse reagir, foi empurrada com força contra o chão. Sem entender o que aconteceu, ela se levantou, confusa. A casa tinha algo errado. E logo ficou claro. Ela não estava sozinha ali. E o que quer que estivesse com ela não era amigável. O espírito da floresta. Um homem acampava sozinho numa floresta da Indonésia. Pouco depois da meia-noite, sons estranhos o acordaram. Pareciam choros de uma mulher. Ele saiu da barraca, mas não havia ninguém. Pensou que talvez fosse um animal. Mas então, os objetos ao redor da barraca começaram a se mover. Arranhões. E então ele viu. Uma mulher flutuava sobre a barraca. Quando olhou de novo, ela havia desaparecido. Foi a noite mais aterrorizante da vida dele. Ele tem certeza, era o espírito de uma mulher e nunca mais voltou àquele lugar. Sombras no espelho. Durante uma internação hospitalar, um homem afirmava ver uma garotinha no quarto. Sua namorada não acreditava, mas quando ele estava prestes a sair, mostrou um vídeo. Enquanto ela o filmava, ele pediu para olhar no espelho, e ali estavam 3 sombras. Ele, a namorada, e uma menina parada bem ao lado dela. Naquele instante ela percebeu. Ele não estava imaginando. Apavorados, foram embora do hospital, com medo de que o espírito os seguisse. Sussurros no acampamento. Acampar pode ser divertido, mas às vezes pode ser um pesadelo. Enquanto dormia, um homem ouviu vozes vindas do lado de fora. Quando saiu para ver, só havia escuridão total. Ele afirma ter visto figuras paradas, como sombras, e elas diziam: "O que você quer? Vá embora." Elas não pareciam humanas. Ele tentou resistir, mas fugiu. Ao correr, sentia que estava sendo seguido, mas por causa da escuridão conseguiram escapar dele, e ele nunca soube o que eram. Humanos? Espíritos? Ou algo muito pior? Boneca assombrada. Uma mulher voltou para casa à noite e encontrou algo que nunca esqueceria. Bem no centro da sala havia uma boneca de pé. Achou que era só uma brincadeira, mas então percebeu. Bonecas não ficam de pé sozinhas. Quando se aproximou, a boneca começou a se mexer, como se algo invisível estivesse controlando. Tomada pelo medo, ela correu para fora da casa. Sabia, lá no fundo, que algo obscuro estava ali dentro. O observador da casa abandonada. Uma família se preparava para dormir, quando viu uma figura estranha pela janela. Ela estava na casa ao lado, um lugar abandonado há anos. Era uma sombra. Apareceu no andar térreo, depois no segundo andar. E então, novamente no térreo. Aquilo desaparecia e surgia em outra janela. A família finalmente entendeu.
Aquela casa foi abandonada por um motivo. Algo terrível morava lá. Arrastada por algo invisível. Um vídeo publicado em março de 2024 mostra uma mulher trabalhando numa casa. Do nada, algo invisível a agarrou com tanta força que ela foi arrastada para dentro de um cômodo. Desesperada, ela lutou até conseguir se soltar e correu da casa sem olhar para trás. Ela disse que nunca mais voltaria lá, porque aquele lugar não era uma casa comum. Era um lugar onde o mal vivia, algo que não é deste mundo. Aparição no hotel. Funcionários de um hotel antigo trabalhavam à noite. Quando ouviram vozes vindas de uma área fechada há anos, decidiram ir juntos, mas um deles olhou para trás e viu algo que jamais esqueceria. Foi nesse momento que ela viu uma figura parecida com uma mulher parada atrás da sua amiga. A figura parecia o espírito de uma mulher. Naquele instante, elas decidiram não apenas sair do hotel, mas também pedir demissão. Espírito do aeroporto. Funcionários do aeroporto, que estavam reformando uma área isolada, começaram a relatar algo estranho. Eles mencionaram avistamentos de uma garotinha vagando pelos andares superiores, mesmo que ninguém devesse estar ali. Preocupados que alguém tivesse invadido a área restrita, chamaram um oficial para investigar. Enquanto ele vasculhava o setor vazio, capturou algo assustador. O rosto de uma menina foi visto atrás de uma das portas trancadas. A área estava selada há dias, sem entrada ou saída. Os funcionários ficaram abalados. Alguns acreditam que era uma pessoa real, mas muitos acham que o que a câmera captou naquela noite estava longe de ser normal. Guarda-roupa assombrado. Esse vídeo viralizou. Uma TikToker gravava a si mesma fazendo maquiagem quando algo inesperado aconteceu. A porta do guarda-roupa começou a se abrir lentamente, mas isso não foi tudo. A porta se fechou de repente com um estrondo, assustando a jovem. A primeira coisa que ela pensou foi clara. Havia alguém invisível na casa, e não parecia ser um espírito amigável. Talvez fosse um aviso, e da próxima vez algo pior poderia acontecer. Ela decidiu sair de lá o mais rápido possível. Criança fantasma. Você não vai acreditar até ver com seus próprios olhos. Um morador estava na sala quando uma criança pequena apareceu e correu atrás dele sem que ele percebesse. Momentos depois, ela reapareceu, andando calmamente por ali. Mas o morador nunca a viu. Por quê? Porque, como é possível ver nas imagens, ela não era real. Era um espírito, provavelmente alguém que morou ali. Quando ele descobriu, soube o que tinha que fazer. Deixou a casa e nunca mais voltou. Rosto na pintura. Uma corretora de imóveis marcou uma visita noturna a uma casa e decidiu gravar um vídeo promocional. Mas assim que começou a filmar, coisas estranhas começaram a acontecer. Sons de batidas, objetos se movendo sozinhos, uma porta se abrindo devagar atrás dela. Ela achou que era apenas uma casa velha rangendo, mas, ao revisar o vídeo depois, notou algo muito pior. Em uma das pinturas apareceu um rosto. Não era uma ilusão, era um rosto real. E, de repente, o silêncio daquela casa fazia todo o sentido. Havia algo, ou alguém, observando. Encontro solitário. Um caçador de fantasmas decidiu explorar um prédio abandonado. Ao entrar, achava que encontraria apenas móveis quebrados. E de início foi isso mesmo. Mas, ao subir para o segundo andar, tudo mudou. Uma porta se fechou com força, o assustando. Ele continuou até que outra porta se fechou com o mesmo impacto. E não havia ninguém ali. Isso bastou para ele. Saiu correndo, certo de que havia um espírito maligno na casa. Se ele tivesse aparecido, talvez as coisas não tivessem terminado tão calmamente. Avião assombrado. Um piloto na cidade do México finalizava seu turno por volta das 3 da manhã, quando ouviu sons estranhos vindos de um avião estacionado. Como parte do protocolo da companhia aérea, ele precisava verificar. O avião estava escuro e vazio, mas era possível ouvir portas batendo. Com apenas uma lanterna, ele caminhou pelo corredor. De repente, uma figura sombria apareceu por trás de um canto. Não havia passageiros a bordo, e o avião já estava liberado há horas. A experiência foi tão aterrorizante que o piloto saiu correndo e não conseguiu dormir o resto da noite após ver um fantasma com seus próprios olhos.
Visitante fantasma. Um segurança noturno estava patrulhando sozinho quando alegou ver uma senhora parada do lado de fora. No vídeo, o homem acena para alguém no escuro, embora ninguém seja visível na câmera. Ele se aproxima e abre a porta, dizendo estar ajudando uma idosa perdida. Inclusive, espera com ela no elevador. Mas momentos depois, algo claramente o assusta. Ele corre do prédio, apavorado. Muitos que assistiram ao vídeo acreditam que ele encontrou algo maligno. Sem respostas claras, as pessoas seguem tentando adivinhar o que realmente apareceu naquela noite. Um espírito ou algo ainda pior. Conversa com fantasma. Este vídeo arrepiante compartilhado no TikTok deixou os espectadores sem palavras. Mostra um segurança noturno conversando com alguém próximo à entrada. Mas, ao observar o vídeo de perto, percebe-se claramente que não há ninguém ali. O guarda, calmamente, avisa à central que uma senhora chamada Dona Abigail perguntava por um homem. A resposta foi assustadora. Dona Abigail havia falecido 2 anos antes. O guarda fica em silêncio. Depois pergunta de novo, confuso, se eles realmente não estão vendo ninguém. Quando a central confirma, ele se vira e sai correndo do prédio sem olhar para trás. Menina invisível. Uma câmera de segurança no mercado El Magalagro, em Ventônia, no Peru, gravou um momento que deixou muitos confusos. O vigia fazia sua ronda quando parou em um dos corredores e começou a falar suavemente, como se estivesse consolando alguém. Ele depois contou que viu uma menininha chorando e pediu que ela esperasse pela mãe. Mas nas imagens, ele está completamente sozinho. Ele não percebeu na hora o que viu. Se soubesse, talvez tivesse reagido como os outros, correndo e nunca mais voltando. Até hoje, ele evita falar sobre aquela noite. Terror em movimento. Durante um turno noturno no hospital, um guarda notou algo estranho. Um dos objetos se moveu. Curioso, começou a gravar. Foi quando viu uma cadeira de rodas no meio do corredor. Mas aquela ala do hospital estava completamente vazia. Enquanto tentava entender como a cadeira tinha ido parar ali, ela começou a se mover sozinha. Isso foi o suficiente. Sem hesitar, o guarda fugiu dali. Estava claro, ele não estava sozinho. O que quer que estivesse naquela ala não era humano, era um fantasma. Força na igreja policiais no México foram chamados a uma igreja após relatos de ruídos estranhos. Ao chegarem, tudo estava silencioso, mas as portas pesadas sacudiam violentamente, como se algo quisesse escapar de lá. Eles começaram a gravar, mas não havia nada visível. A força por trás das portas era real, mas ninguém conseguia ver o que causava aquilo. Os oficiais ficaram em choque, nunca tinham visto nada assim. Os moradores contaram que aquela parte da igreja estava selada há anos, supostamente por conter uma energia sombria. Algo estava preso lá. Mas a pergunta é, por quanto tempo? Figuras na janela. Ao se preparar para dormir, um morador viu algo inacreditável pela janela. Não era uma, mas 3 figuras, 2 homens e uma mulher. Um deles segurava uma tocha e todos agiam de forma muito estranha. Os 2 estavam imóveis, enquanto o outro se movia de maneira esquisita, com gestos inexplicáveis. Quando a noite ficou mais escura, mais uma figura apareceu. Era tão tarde que não deveria haver mais ninguém por perto. Pareciam não ser humanos, talvez fossem fantasmas fingindo ser gente. Arrastado. Um segurança, apenas 3 noites após começar no novo trabalho, capturou um momento que quase o fez desistir. Durante a ronda, viu uma figura escura perto da mesa. Assustado, observou enquanto ela aparecia por alguns segundos antes de desaparecer. Tentou se acalmar, mas não conseguia tirar a imagem da cabeça. No vídeo, sua voz falha enquanto diz com nervosismo que tem certeza do que viu e espera que a câmera tenha gravado. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Comente o que sentiu ao assistir. Afinal, nem tudo que vemos está realmente ali. Às vezes, o que não vemos é o que mais nos observa.